Olá amigos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para apresentar os nossos estudos sobre a parábola do rico e de Lázaro, né? Essa parábola que está contida no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 16, versículos 19 a 31. E esse conjunto, para fazer essas análises, a gente toma como base essa obra aqui, é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 3º, Ensinos e Parábolas de Jesus. A partir daí, utilizamos também a síntese do Novo Testamento, né, que é aquela organização cronológica de todos os evangelistas. Usamos também o Livro dos Espíritos, fizemos algumas consultas, e o Novo Testamento, né? Essa edição de tradução de Haroldo Dutra Dias. Além, é claro, dos dicionários da língua portuguesa, usamos aqui a nossa versão do Ridel, tá? E a gente já se depara num aspecto bem interessante que nos foi oferecido justamente pela síntese do Novo Testamento, né? Porque na organização, Mínimos, então, ele nos apresenta antes do capítulo 16, versículos de 19 a 31, ele nos apresenta Lucas também, só que capítulo 12, versículos 13 a 21. Né? Então tem um salto ali e essa união do capítulo 12 com o capítulo 16 de Lucas, né? E a gente começa a entender já, porque Lucas, ele é o médico sírio, ele vai aprender a doutrina com Paulo, e a partir de um dado momento ele sai coletando informações dos demais discípulos, enfim, dos cristãos que ainda estão ali vivendo com ele naquele período do nascimento do cristianismo, né? E ele faz então essa sua pesquisa e monta o seu evangelho. E claro, o trabalho de Lucas é costurar o que a gente gosta de chamar, né, que são os evangelhos, essa colcha de retalhos. E aí vem a equipe de Mínimos e refaz esse trabalho, tentando apresentar uma coerência cronológica agora, porque os apóstolos do Cristo eles estavam preocupados, Lucas, Marcos, João, Mateus estavam preocupados com o ensinamento, para que aquele ensinamento não morresse. E agora existe essa nova preocupação, nem é tão nova assim, né? Porque a síntese de O Novo Testamento é uma obra de 1946, né? A FEB publica ela no final da década de 40 e nos apresenta, então. E temos aí, então, o capítulo 12 de Lucas e o capítulo 16 de forma sequencial. E o capítulo 12, versículos 13 a 21, nos apresenta a parábola do rico insensato. Então, o tema é mais ou menos o mesmo ali, é a avareza. E ele começa dizendo assim, é por ele que nós vamos começar, tá? Por quê? Porque ele é uma ótima introdução. À medida que nós fomos estudando e nos aprofundando nele, nós percebemos a intenção de Mínimos em colocar ele nessa cronologia, porque se foram ditos um depois do outro, a gente não está aqui para questionar nem mesmo Mínimos, mas ele é uma grande introdução, né, à parábola do rico e de Lázaro. E se nós fizermos então uma análise das duas composições, a gente vai perceber que elas se encaixam de forma muito natural e se complementam, né? E eu penso que esses são talvez os fatores que levaram a equipe de Mínimos a estabelecer essa cronologia, se não temporal, mas pelo menos com relação ao tema ela é muito, muito concreta, né? E então o capítulo 12, o versículo 13 vai começar dizendo assim, ó, começa alguém da turba, que é multidão, a gente
Sempre lembra, turba é a multidão. E ela representa essa busca, a busca da saciedade, travestida de felicidade, mas é saciedade no mundo. Porque se é no mundo, é saciedade, não é felicidade. Então a multidão, alguém na multidão fala com Jesus e ele diz assim: dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Quer dizer, a questão é uma herança. Olha como é a multidão. A busca pelo Messias para atender a necessidades mundanas. Que bom, já está buscando o Messias. Mas o Messias não vem aqui para as necessidades mundanas e esse elemento, esse alguém da turba, da multidão ainda não entendeu. E nas nossas multidões existem elementos que nós ainda não compreendemos também, por isso que ainda vivenciamos esse momento multidão ainda em alguns aspectos da nossa própria vida. Então, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade. Se ele falasse, essa outra pessoa faria, seguiria. Mas aí no versículo 15, Jesus toma a palavra e ele vai falar assim, ó: guardai-vos de toda avareza. Ele nem questiona a referência da herança, se está certo, ele não vai querer saber. Não, mas que herança é? Não. Ele vai falar, guardai-vos de toda a avareza. E avareza é cobiça, é ganância, é insaciabilidade. Lembra? Multidão. Busca pela saciedade no Cristo. E aí o Cristo usa a palavra avareza, que refere-se à insaciabilidade. Essa busca insaciável pela saciedade. E ele não termina aí, ele fala assim, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. A vida. Ele que vai se referir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é coração batendo, é algo mais. Essa vida, a vida de alguém, é uma outra vida, uma vida sublimada. É um símbolo aqui. E a vida de alguém não está na abundância de seus bens, está em outro lugar. Em outro momento ele nos dirá, a felicidade não é deste mundo. Deste mundo é a saciedade, a avareza, a busca pelos bens. Notem como ele replica a mesma informação de maneiras diversas, no intuito de alcançar o mundo intelectivo da humanidade, né? A nossa intelectividade. Nos versículos 16 a 21, então, Jesus começa a contar, porque ele entende que falando isso é difícil. Nos dias de hoje é difícil. Imagina 2000 anos. Então ele começa a contar uma história, uma parábola. E aí a gente tomou a liberdade de sintetizar, para não fazer aquela leitura, né? Mas recomendamos a todos a leitura do capítulo 12 de Lucas, porque é muito útil, né? Mas o que ele vai falar? Ele vai falar de forma bem geral, que tinha um caboclo lá que teve uma colheita muito grande. E foi tão grande essa colheita que não cabia no celeiro, não tinha como armazenar tudo aquilo. E esse camarada que colheu esse mundo de produção, ele vai observar exatamente isso, que não tem como ele guardar tudo. E ele começa a empregar todos os seus recursos intelectivos para resolver esse problema. Ele tem muita coisa colhida e não tem onde guardar, isso é um problema para ele. E aí a gente se pergunta, né, porque Jesus coloca essa informação assim, para que nós façamos o trabalho de analisar e perguntar, bênção ou problema? Tem um problema aí? Ou tem uma bênção aí? Porque a colheita foi tão abundante que não cabe. E muitas vezes a posição do observador em relação à questão observada, ela possivelmente transforma a bênção em problema. Graça, favor, e todo favor, tudo o que nós poderíamos vivenciar naquela experiência, que seria muito positiva, se transforma
em caos. Então é um primeiro aspecto que está sutilmente inserido na parábola analisada, né? E que já vai nos dando dicas daquilo que o Cristo fala no começo, antes da parábola. A vida de alguém não está na abundância de seus bens. A vida, capacidade de olhar para os eventos e visualizar as bênçãos. Ou não. Mas, na sequência, o homem rico, esse da parábola agora, porque aqui convivem dois elementos, tá? Tem um problema real ali, alguém da multidão falando com Cristo em relação a uma herança, e tem um homem rico da historinha que o Cristo está contando para ilustrar a ideia da avareza. Guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não está na abundância de seus bens. Então esse homem rico da historinha agora, ele encontra a solução. Ele resolve derrubar todos os celeiros que ele tem para construir celeiros ainda maiores para conseguir guardar todo o trigo que ele havia produzido. E aí de novo a gente lembra, guardai-vos de toda a avareza, insaciabilidade. Porque aqui também sutilmente está descrito uma bola de neve. Porque, gente, insaciabilidade é isso, uma bola de neve. A bola de neve, o que é? A gente não vive num país que tem neve, né? Mas a gente entende essa figura de expressão, porque a bola de neve você pega num morro e solta, ela começa a rolar, e à medida que ela rola, ela vai crescendo, ela vai agregando mais neve, vai se tornando cada vez maior. Essa é a figura de expressão da insaciabilidade com a bola de neve. É uma coisa que, insaciabilidade, não sacia nunca. E vai ficando cada vez maior. Quer dizer, você planta mais, porque ele colheu mais. Por que ele colheu mais? Possivelmente porque antes ele plantou mais. Ele planta mais, ele colhe mais, e ele precisa de mais espaço para guardar. Ele está fechando o ciclo, construindo um celeiro ainda maior. No próximo ano, o que vai acontecer? O ciclo vai se repetir, com maior intensidade. E o problema aqui não é plantar, colher, guardar. O problema é o que esse símbolo representa para nós. Então, nós precisamos de um meio de locomoção. É importante, é interessante que tenhamos um veículo. E como é que é a nossa relação com esse veículo? Será que a gente sempre quer mais? Insaciabilidade. A gente precisa de um local para viver, uma casa para morar. Como é que é a nossa relação? Como é que é a nossa relação com os meios que o mundo nos oferece? É disso que se trata. Será que a gente consegue estabelecer um limite para saciar a nossa necessidade e a partir dali em busca de outros objetivos, mais sublimados de preferência? É disso que se trata a capacidade de saciar-se com justeza. É disso que trata ambas as parábolas, essa primeira e a próxima. No Livro dos Espíritos, a questão 713, Kardec vai perguntar assim, traçou a natureza limites aos gozos? A resposta dos Espíritos, traçou para vos indicar o limite do necessário. Ninguém está aqui buscando colocar a questão da saciedade do homem do mundo como um elemento que por si só é destruidor. Não, porque tenta esquecer a necessidade de saciar a fome para ver o que vai acontecer. A gente morre. É necessário saciar algumas necessidades, mas tem necessidades que nós vamos criar. Então é disso que os Espíritos estão falando aqui. Traçou para vos indicar o limite do necessário. Tem elementos que são necessários e tem um limite. A partir dali é excesso. Como eles vão falar, mas pelos vossos excessos, perdi o limite. Entrei no excesso. Chegais à saciedade, essa que é a ideia da insaciabilidade, essa saciedade insaciável, e vos punis a vós mesmos. O homem da história recebeu uma bênção, e aí? Pela insaciabilidade pune a si mesmo. Não consegue enxergar a bênção. Ele encheu os celeiros. Essa ideia de encher os celeiros
é a ideia do limite do necessário, perceberam? Que está implícita ali. Você encheu o seu celeiro? Enchi. Então não precisa construir outro celeiro para encher ainda mais. Se o seu celeiro está cheio, você saciou as suas necessidades. Esse celeiro que não é um celeiro, não é uma casa, é o limite do necessário para a gente viver. Perceberam a sutilidade e a forma harmônica que comungam tanto os elementos evangélicos quanto os elementos que os Espíritos nos apresentam? Isso é maravilhoso, né? Poder identificar essa harmonia. E aí o que vai acontecer? Voltando para a nossa historinha lá, vou construir celeiros maiores para guardar tudo, né? Aí lá no versículo 20 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, vai estar dito assim, ó, mas Deus lhe disse. Deus? Caramba, Jesus está falando isso, mas Deus lhe disse. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, disse para o homem rico da historinha. Como? O cara mais fodão que eu conheço é Paulo. Paulo recebe instruções diretas do Cristo. E o homem da historinha recebe de Deus. Como? Bom, simples, todos nós recebemos. Deus fala para cada um de nós, né? Onde é que está escrita a lei de Deus? Não é na consciência? E é assim que Deus conversa com cada um de nós. Deus fala para todos nós aonde é o limite da nossa necessidade. Assim como com o homem da nossa história, né? Então Deus lhe disse. O que ele disse? Insensato. E o que é sensatez? O que é senso? Juízo claro. Discernimento significa que ele não tem isso. Insensato é sem juízo claro, sem discernimento. É uma criancinha que não consegue perceber o que está fazendo, reparar o caos que cria para si mesmo. E aí segue insensato. Esta noite mesmo virão exigir-te tua alma. Alma, espírito encarnado, na experiência mundana. Exigir a alma significa o desencarne. E a noite? É um símbolo bem interessante, né? Vamos nos enveredar. A noite é o período sem luz, escuridão. Então não é um registro temporal, não é quando o sol se pôr, termina o teu tempo. É nesta escuridão que torna difícil enxergar, aonde, por não enxergar, eu me torno insensato, sem juízo, perco o discernimento, porque eu não estou vendo o que está acontecendo. A bola de neve está tão grande que lá atrás eu ainda tinha sensatez. Eu conseguia ver e escolhia colocar mais um pouquinho de gelo na bola de neve. Mas chega um momento que a insaciabilidade se torna sistêmica e não dá mais para você reagir a ela. Eu não consigo mais, eu perco o chão e não tem mais como parar aquela bola de neve. E é por isso que é preferível, pela misericórdia, exigir a alma do que deixar aquela bola continuar crescendo. Não tem mais proveito nenhum. A encarnação está perdida, por isso que a alma vai ser exigida, vai voltar a ser espírito. Então é a ideia da saciedade, essa saciedade abusiva, cíclica, voluntária. Já não quer mais ver. No começo não queria ver, agora já não consegue mais ver. Até as bênçãos que são derramadas de forma clara para todo mundo. Produziu muito, não cabe. Mas não importa, vira problema instantaneamente. E Deus, por misericórdia, exige a alma. Antes que aquele ciclo de insensatez, de insaciedade, piore ainda mais o quadro. E, gente, é a partir daqui que a gente vai para a parábola do rico e de Lázaro. Que está lá em Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31. E essa parábola ela vai ampliar esse tema que a gente tem abordado aqui,
vai lançar luzes a outros aspectos interessantes e vai reforçar alguns elementos que estão contidos nessa primeira abordagem. Mas isso é assunto para um outro vídeo e a gente se encontra nele, tá bom? Até lá!